Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, do versículo 1 ao versículo 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximando-se os discípulos, ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Essa é a introdução, ou esse é o início do Sermão do Monte, como nós o chamamos. E esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, mas também é um dos textos mais mal interpretados da Bíblia. Eu disse aqui na semana passada que o início da nossa caminhada é a justificação. Quando nós somos salvos em Cristo, nós somos justificados pela fé. E aí, a conclusão se dará no final, com a glorificação. Mas entre a justificação e a glorificação há uma vida a ser vivida, a vida aqui na terra, que deve obedecer um processo de santificação. Então, o que o cristão tem que ser, ou o que o cristão deve ser, nós vamos encontrar as suas características, ou o perfil do cristão, exatamente aí no Sermão do Monte. Jesus está descrevendo o perfil ou o caráter de um cristão. Como identificar um cristão, ou o que o cristão tem que ser. É bom que se diga que as bem-aventuranças, bem como o Sermão do Monte, não são atitudes que devemos fazer ou ter para sermos salvos. Porque Jesus, ele se apresenta como rei, ele apresenta a sua vinda como estabelecimento do reino de Deus, e ele nos chama para ser seus súditos neste reino. Então essas verdades não são para aqueles que querem se tornar súditos, e sim para aqueles que são. Bem-aventurados aqui são aqueles que pertencem ao reino de Deus, aqueles que foram alcançados pela mensagem do reino e agora fazem parte do reino de Deus. Então, quem faz essas coisas são aqueles que pertencem ao reino de Deus. Não é fazer para alcançar, é fazer porque somos. Não são essas atitudes que alguém deve lutar para fazer, porque fazendo-as, ele se tornará um filho de Deus. Porque senão isso ia se caracterizar em uma salvação por obras. Também não está dizendo que todos os que têm alguma dessas manifestações em sua vida pertencem ao reino de Deus. E sim, o que está afirmando aqui, que aquele que pertence ao reino de Deus é assim, tem essas características. Eu confesso a vocês que eu estou mais uma semana chocado. Porque imagine só, se alguém te dissesse assim: pessoa que frequenta uma academia é uma pessoa que tem bíceps definido, abdômen de tanquinho. Pessoa que frequenta constantemente a academia, ou um verdadeiro frequentador de academia, tem músculos definidos, níveis de gorduras baixíssimos. O que você pensaria? Quando você visse alguém assim, você diria: esse é um frequentador de academia.
Então, você consegue identificar. Então, quando a Bíblia diz que esses são os que pertencem ao reino de Deus, automaticamente eu comecei a fazer aqui na minha cabeça uma busca. Quem são as pessoas que eu conheço que são assim? Quem são essas pessoas? Porque se essas características, elas apresentam um cristão, nós precisamos melhorar no nosso cristianismo. Nós precisamos melhorar no servir a Deus. Porque é isso que Deus espera de nós. Deus, ou Cristo não está dizendo, quem fizer isso se tornará meus filhos, ou os meus súditos no reino. Mas os meus súditos, ou súditos do meu reino, devem proceder assim. Essas coisas devem ser geradas nos meus filhos. Os que pertencem ao meu reino devem ter essas características. E se não tem, isso deve servir de sinal. Eu devo olhar para mim, me colocar diante desse espelho que são as Escrituras e me perguntar onde eu posso melhorar, o que eu devo mudar em mim. Outra coisa que é bom que se diga aí nessa introdução da mensagem de hoje é que algumas traduções algumas Bíblias traduzem a palavra do original aqui para felizes, mas isso não nos dá uma ideia correta. Não porque a tradução não seja boa, é porque a palavra feliz se desgastou. Algumas palavras ao longo do tempo vão se desgastando, vão perdendo o seu significado real. Hoje, felicidade é algo muito banal. É só você ouvir as músicas que falam de felicidade e você vai perceber que o significado real de felicidade se perdeu e foi banalizado. Então a palavra que é usada aqui, o termo que algumas Bíblias traduzem por felizes ou muito felizes, e a maior parte das traduções traduzem por bem-aventurados, ela tem uma origem em uma palavra grega que na verdade significa afortunados ou abençoados, e que pode ser traduzido por muito felizes. Então a Bíblia, ou os tradutores usaram a palavra bem-aventurança para ficar uma coisa separada da felicidade que se pensa ser felicidade. Então aqui é felizes aos olhos de Deus, é aquele que Deus declara que é feliz de fato. Então, por exemplo, se eu dissesse assim, e me perdoe, irmãos, a simplicidade dos meus exemplos, é porque eu aprendi que uma mensagem que não pode ser, que você ouvir aqui, e quando chegar na sua casa, você não pode reproduzi-la para uma criança ou para um velhinho, eu não alcancei meu objetivo de me fazer entender. Então, por isso que eu dou exemplos bem simples. Então, imagine só uma criança que recebe, na sua mais tenra infância, uma vacina contra a paralisia infantil. E ela sai chorando do posto por causa da vacina. E aí alguém diz assim para ela: felizes são as crianças que tomam essa vacina. Percebe que tomar a vacina dói? Ou que tomar a vacina, se não for por injeção, se for gotinha, é amarga e não é agradável, e que parece incompatível relacionar felicidade com o sabor amargo da vacina ou com a espetada de uma agulha, e que parece incoerência dizer feliz é quem é picado por uma agulha ou feliz é quem toma um remédio amargo. É porque a felicidade disso não está no momento da vacina, e sim naquilo que a vacina está prevenindo, que é uma criança que não está correndo riscos de danos da paralisia, porque afinal de contas ela pôde experimentar um remédio que vai lhe proteger. Então eu poderia dizer feliz ou bem-aventurado, afortunada a criança que tomou a vacina. É algo bem maior do que nós podemos imaginar. Então o pensamento de felicidade dentro da perspectiva humana é muito limitado. É muito limitado. As pessoas pensam que feliz é aquele que tem algo, feliz é aquele que alcançou algo, mas o fim da vida dessas pessoas, elas percebem que tudo aquilo que ela buscou
para a sua felicidade, não lhe trouxe felicidade de fato, lhe trouxe momentos alegres, ou lhe trouxe até momentos felizes, mas não lhe deu a felicidade. Então a palavrinha aí, lá do original, é a palavra Macários. Essa palavra, ela é melhor traduzida talvez, se não por bem-aventurado, que é um termo bem específico, por afortunado. Ou quem sabe aí, felizes na ótica de Deus. Do ponto de vista de Deus, quem é feliz? Bom, feliz para Deus é quem faz parte do seu reino. Feliz para Deus é quem faz parte do seu reino. E aí podia surgir a pergunta: Senhor, e como é que nós identificamos? Como é que nós identificamos os felizes? Ou os que fazem parte do seu reino? E então o Sermão do Monte vai dar algumas características das pessoas que pertencem ao reino de Deus. São aí, há uma divergência entre algumas pessoas, uns dizem que são 9, outros dizem que são 8, porque juntam as duas últimas, mas vamos trabalhar com a ideia de 9 bem-aventuranças, ou 9 atitudes de quem pertence verdadeiramente ao reino de Deus. A primeira delas está aí no versículo de número 3. Lembre-se do que Jesus diz, que uma árvore é conhecida pelo fruto. Aquilo que alguém produz é o que diz que ela de fato é. E aí as pessoas também confundem isso, porque uma árvore, ela não é conhecida pelo lucro que ela deu ao dono dela. Uma árvore, ela não é conhecida pelo tamanho da sombra que ela faz. Uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Eu sei que eu sei que aquilo é uma macieira porque ela produz maçã. Ontem eu fui lá no sítio com os meninos e de longe eu olhei e a única árvore que eu consigo identificar, porque no bairro que eu cresci tinha um pé, é o pé de goiaba. Até me machuquei quando era criança subindo um pé de goiaba. Então eu conheço muito bem um pé de goiaba. Não sei, não tenho a menor ideia do que seja uma macieira, não sei distinguir um pé de laranja com um pé de limão, se o fruto não estiver lá, mas mesmo que não haja fruto em um pé de goiaba, eu sei que é uma goiabeira. E de longe eu vi, estava lá uma goiabeira. E por que eu identifiquei? Eu conheço a goiabeira, mas lá de longe dava para ver a goiaba amadurecendo, lá no pé de goiaba. Então, nós não conhecemos uma árvore pela exportação do seu fruto, ou pela quantia de fruto que alguém tira dela e exporta, ou pelo lucro que ela dá, e sim pelo fruto. Da mesma forma, nós não conhecemos um cristão pelo número de pessoas que ele traz para a igreja. Nós não conhecemos um cristão pelas obras de caridade que ele faz, nós não conhecemos um cristão por algo que ele produza fora de si, mas sim por frutos gerados do Espírito de Deus que brota de sua vida. E é disso que esses versículos vão tratar. Versículo de número 3. Bem-aventurado os pobres, ou em algumas traduções, os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Os pobres de espírito. Embora, irmãos, pensar aqui no pobre financeiramente também é válido, porque a ideia aqui é aquele que é assim por causa do reino. Quando nós lermos o último versículo aqui, nós vamos ver que a Bíblia vai dizer o seguinte: bem-aventurado aquele que for perseguido e tal, por minha causa. Por minha causa. Ou seja, as bem-aventuranças aqui têm a ver com o reino, tem a ver com Cristo, não tem a ver com outras circunstâncias, porque é aquele que é pobre de espírito por causa do reino. Ou mesmo aquele que é pobre, embora o caso aqui não seja pobre financeiramente, mas poderíamos interpretar o pobre que é pobre por causa do reino. Aquele que abriu mão ou aquele que perdeu por causa do reino. Então, as bem-aventuranças, elas, para a gente entender o que uma coisa é,
a gente sempre é bom fazer o exercício de entender o que ela não é. Por exemplo, é bem-aventurado um homem que jogou todo o dinheiro que tinha nos jogos de azar e ficou pobre? Ele é pobre. Ele é bem-aventurado? Um camarada que traiu a primeira esposa, deixou 2 filhos. E aí ele se casou de novo, está pagando pensão para os dois filhos. Aí nesse segundo casamento, ele casou de novo, teve mais 2 filhos e traiu essa esposa. E agora ele está pagando pensão para mais 2 filhos. E ele agora arrumou uma outra esposa, teve 2 filhos, e ele já está no 4º casamento, deixando 2 filhos em cada casamento. Esse cara está pobre. Ele é bem-aventurado por ser pobre? Porque o motivo da pobreza dele não tem a ver com o reino, não tem a ver com Deus. Entenda que as bem-aventuranças aqui, a questão está relacionada totalmente ao reino. Então aqui, irmãos, não se trata de pobreza financeira, embora nós poderíamos até pensar nesse aspecto que eu acabei de falar, mas aqui fala de pobreza de coração. O termo pobre de espírito também não nos soa bem, porque essa expressão parece algo pejorativo para nós, dá a impressão que é aquele camarada que é miserável de alma, mesquinho de pensamento, mas não é essa a ideia. Pobre aqui, e é interessante que a palavra que traduz pobre, ou pode traduzir humilde aqui, não é pobre aquele que tem pouco, é o mendigo, aquele que não tem nada. Aqui a conotação é aquele que não tem absolutamente nada. E lembre-se, nós falamos aqui na semana passada, onde é que Jesus está pregando isso? E para quem? Tem uma multidão, nessa multidão tem muita gente religiosa. E nessa multidão tem muita gente que se jacta de ser rico, de ter conhecimento, de ser melhor do que os outros. Então, qual é o contrário de pobre de espírito? É o orgulhoso. É o rico, aquele que acha que não precisa de Deus, não precisa da misericórdia de Deus, porque afinal de contas, ele tem muito. Eu me basto, eu tenho capacidades, eu posso. O pobre é aquele que diz, eu nada tenho, eu nada sou. Lembrando que a tradução, ou a palavra traduzida para pobre aqui, é aquele que nada tem, absolutamente nada, aquele que depende. Tem muito pobre que ganha pouco, mas que não depende dos outros. A palavra aqui é pobre, se referindo ao morador de rua. Aquele que, se não tiver alguém para estender a mão, ele literalmente passa fome. O contrário do que tudo tem em si mesmo. Então Jesus vem e diz, bem-aventurado é o pobre de espírito. Vou te dar um exemplo bíblico de um pobre de espírito. Sobe um fariseu rico de espírito. E sobe um publicano pobre de espírito. O rico de espírito diz, eu alcanço a Deus porque eu tenho uma espiritualidade elevada, porque eu tenho uma capacidade de fazer o bem, porque eu sou bom, porque eu sou agraciado. E o publicano sobe e diz, tenha misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador, não conseguindo nem erguer a sua cabeça, reconhecendo que é pobre, reconhecendo que ele não tem condições de acessar a Deus, reconhecendo que ele não tem condições de chegar diante do Senhor, que ele depende das mãos estendidas de Deus, assim como um mendigo precisa das mãos estendidas de alguém para se alimentar, para sobreviver, e que se não for a misericórdia de Deus, ele nada tem. Então Jesus está dizendo o seguinte, os meus súditos não são arrogantes, os habitantes do meu reino não são pessoas que confiam em si, são pessoas que reconhecem que nada têm e porque nada têm, precisam de mim. Ouvi uma frase, ou li uma frase esses dias de um teólogo americano que diz o seguinte, Jesus não será realmente importante para você até que ele seja tudo que você tem. Até que ele seja tudo. Se ele não for tudo, então você ainda não reconheceu de fato quem é Jesus. A ideia aqui é essa, eu sou totalmente dependente de Deus. Eu não tenho em mim nada que me possa aproximar de Deus.
Eu sou pobre, cego, nu e miserável, mas a graça do Senhor me alcançou. Depois Jesus vai dizer no versículo 4, bem-aventurado os que choram, mas ainda deixa eu completar aqui o versículo de número 5, bem-aventurados os pobres ou os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Deles é o reino de Deus. Não é a falsa modéstia, não é a falsa humildade. É esse reconhecimento lá dentro de nós, de quem nós de fato somos. O reino de Deus pertence a eles. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Outra vez fazemos o mesmo exercício. Será que eu poderia aplicar isso como muita gente faz? Porque Jesus está pregando, estão lá fariseus, saduceus, zelotes, essênios ouvindo, e quando Jesus está pregando, Jesus está desconstruindo a religiosidade geral. Desconstruindo a religiosidade geral. Quando Jesus diz os que choram, isso não é o que os saduceus esperam. Os pobres, isso não é. Talvez quando Jesus diz assim, bem-aventurados pobres, se a interpretação que os zelotes fazem é de uma justiça social, eles se alegram na primeira parte do sermão de Jesus. Porque, afinal de contas, é pelos pobres que nós temos que lutar. Então, se dos pobres é o reino de Deus, os pobres têm que tomar o poder e tal, aquele discurso que você já ouviu por aí. Mas aí Jesus continua dizendo, bem-aventurados que choram. Bom, para os zelotes, o negócio não é chorar, o negócio é ir para a pancada. Chorar é coisa de covarde. Ou chorar é coisa de quem não tem ação, de quem não tem militância. Aí Jesus vem e diz, porque eles serão consolados. Bom, mais uma vez nós perguntamos, é o que chora por qualquer motivo? É aquele que está chorando, olha irmão, você perdeu um parente, então você está chorando, fique tranquilo, porque seu é o reino de Deus. Será que é essa a aplicação? Será que o reino de Deus é de quem chora? Porque eu vejo em algumas matérias, alguns bandidos cruéis, que quando são presos, eles choram. Na hora da execução nos Estados Unidos, lá da pena de morte, até os homens mais cruéis choram. Então não é o choro, esse choro de remorso, e sim aquele que chora pelo reino, aquele que sofre e que padece pelo reino, aquele que chora porque sabe que é pecador, aquele que chora porque ele vive em constante conflito com esse mundo. Irmãos, se nós gostamos deste mundo como sistema, tem alguma coisa errada com a gente. Se esse mundo não nos machuca, se esse mundo não nos incomoda, se estar nesse mundo e ver as coisas desse mundo não nos faz mal, se ver a consequência do pecado no mundo, para nós, não nos machuca, nós precisamos cantar 1000 vezes, renova-me Senhor Jesus. Se as mazelas do mundo não nos ferem, se o que o diabo está fazendo na juventude do nosso Brasil, se o que o diabo está fazendo por intermédio de homens em Brasília, se aquilo que o diabo está fazendo nos casamentos, nas famílias, se isso não nos machuca, precisamos rever urgentemente o nosso cristianismo. Porque aquele que é súdito desse reino, ele chora como um exilado chora por não estar na sua pátria e por ver as maldades do lugar onde ele habita. Ele chora primeiro pelo seu pecado, mas esse choro do seu pecado é amenizado, é aliviado pelo perdão, pela misericórdia de Cristo, mas depois ele convive no meio de pessoas, e ele convive no meio de um sistema que lhe faz chorar constantemente. Jesus chorou. É interessante pensar que Jesus, indo ao encontro de Lázaro, chora. Por que alguém que vai ressuscitar alguém, daqui a alguns minutos, chora pela morte desse alguém? Não parece estranho?
Não lhe parece incoerente? Se Jesus vai ressuscitar a Lázaro daqui a pouco, por que chorar pela morte de alguém que vai voltar à vida? Porque Jesus certamente não está chorando pela morte de Lázaro, no sentido de que ele perdeu para sempre o seu amigo querido. Ele está chorando porque a morte é uma consequência do pecado. Sem o pecado, a morte não existiria. Olhar para a morte é olhar para o pecado que entrou no mundo. Ainda que essa separação seja momentânea, mas Jesus está de frente com a consequência da morte na sua criação perfeita. Então Jesus chora porque ele vê as consequências do pecado nesse mundo, e nós, ao vermos a consequência do pecado nesse mundo, e não precisamos procurar, é só abrir os olhos e ver as consequências do pecado neste mundo. As consequências nas famílias, as consequências nos jovens, as consequências na política, as consequências na igreja. Esses dias eu tenho dentro de mim chorado, porque quando alguém fala assim de sucesso cristão, está falando de números, está falando de emissoras compradas, está falando de negócio, está falando... E isso é consequência do pecado. Quando coisa, irmãos, é mais importante do que gente. É tão diabólico, que coisa vira mais importante do que gente, que número, que dinheiro é mais importante do que gente. Nós passamos a viver uma verdadeira Gadara. Você se lembra de Jesus libertando o endemoniado em Gadara? Ninguém nunca chorou, ninguém nunca protestou. Talvez além da família, ninguém nunca fez nada para resolver o problema de um cara que vivia andando nu no cemitério e que fazia estardalhaço. Ninguém nunca reclamou por ele, mas quando Jesus tira o demônio daquele homem e põe nos porcos, e os porcos morrem, e a morte dos porcos traz prejuízo financeiro, as pessoas reclamam, as pessoas fazem protestos, as pessoas expulsam Jesus de Gadara, porque elas não querem Jesus ali, porque Jesus dá prejuízo, porque porcos em Gadara valia mais do que gente. Porque cadeiras, porque imóveis, porque coisas valem mais do que gente na cultura que a gente vive. E aí Jesus diz: vocês não são assim. Vocês choram porque vocês não fazem parte de um sistema. Vocês choram por tudo aquilo que foi afetado pelo pecado. Vocês são pessoas que choram. O discípulo de Cristo chora, mas esse choro é consolado. Então nem todo mundo que chora é discípulo de Cristo, mas todo discípulo de Cristo chora. Nem todo mundo que chora, alguns choram por motivos errados, alguns choram por coisas que não deveriam chorar. Nem todo que chora é discípulo de Cristo, mas todo discípulo de Cristo chora ao ver o impacto do pecado nesse mundo. Versículo 5, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansidão não é passividade. Eu estava pensando, irmãos, que mansidão, na verdade, não é o fraco que não se defende. Mansidão é o forte que abre mão de se defender. Mansidão é quando eu, podendo, digo, não devo fazer. Mansidão é quando eu abro mão do meu direito por causa das coisas de Cristo. Mansidão é quando eu, podendo fazer alguma coisa que me dê lucro, que me coloque bem, que me faça ter razão, eu prefiro estar quieto. Eu prefiro perder para ver o reino ganhar. Irmãos, o reino de Deus trabalha com regras totalmente diferentes das nossas. No nosso reino, o reino humano,
Quem tem mais é o maior. No reino de Deus, aquele que serve é maior. No reino dos homens, é cada um por si. Deus por todos, e o diabo que leve o último. No reino de Deus, não. No reino de Deus, se eu tiver que perder, para que o nome do Senhor seja glorificado. Jesus era inocente, não tinha motivo para ser crucificado. Ele podia clamar por legiões de anjos, mas por amor à causa do reino, ele se calou. Mansidão não é passividade, porque 2 homens na Bíblia chamados de mansos tiveram atitudes enérgicas. O próprio Jesus, manso e humilde de coração, como ele mesmo se apresenta, quando ele vê os cambistas no templo, transformando Deus em negócio. Irmãos, Jesus nas nossas marchas, Jesus nos nossos megatemplos, Jesus nas festas gospel, Jesus no troféu talento, Jesus no programa da Fátima Bernardes. Mas manso e humilde de coração, ele não virou a mesa pelos seus direitos. Ele não virou a mesa por um poder político, para ficar bem com a sua religião. Ele vira a mesa por causa do reino. Então o manso é aquele que luta pelo reino, com as armas do reino, sob o comando do rei. E quando o rei não dá o comando, ele se submete. Podendo fazer, não faz. Ele não defende o seu próprio interesse, ele defende o interesse do reino. Eu fui dar uma olhada, irmãos, porque eu fiquei preocupado, porque a Bíblia, você sabe, o Novo Testamento é escrito em grego, então algumas palavras, elas são usadas fora da Bíblia também. Fora da Bíblia essas palavras já eram usadas, não são palavras só da Bíblia. Então eu fui dar uma olhada no que significava essa palavra manso para os escritores da época, ou até antes da época de Jesus. E olha só o conceito de Aristóteles, filósofo, precedeu os tempos de Jesus, professor de Alexandre o Grande, aluno de Platão. Para Aristóteles, é uma posição intermediária entre 2 extremos. Olha que coisa interessante. A mansidão, para Aristóteles, é posição intermediária entre 2 extremos. A decisão de um homem forte. Então, mansidão é essa falta de radicalidade quando não se trata de coisas de Deus. Quando não se trata da vontade de Deus, eu me submeto, eu me calo, eu perco para ganhar. Eu perco para ganhar. Muitas vezes nós precisamos aprender que a gente ganha calado, que o nosso silêncio é uma atitude de mansidão. Eu poderia dar uma resposta agora que acabaria com ela. Eu poderia dizer algo agora que acabaria com ele. Mas o manso não tem intenção de acabar. Tem intenção de reconstruir. E se eu me calar, me dará a oportunidade de levar mais adiante essa amizade, até que eu te leve a Cristo. Então eu me calo. A minha religião não precisa ter razão. A minha opinião não precisa ter razão, o meu posicionamento não precisa ter razão, o reino precisa ter razão. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aqui, irmãos, é lógico que está fazendo uma menção de uma ideia do Antigo Testamento, mas nós herdaremos a Nova Jerusalém. Essa é a terra que nós herdaremos. E aqui fica uma reflexão para você, que ouve sempre: o mundo é dos espertos. O mundo é dos espertos. Os espertos podem ser usados aqui em oposição aos mansos. Sim, o mundo é dos espertos. É daquele que sabe levar vantagem, daquele que sabe ganhar no grito. Mas a terra prometida, a Jerusalém celestial, é dos mansos. Os espertos, a eles o mundo. Mas para nós,
a pátria celestial. Versículo de número 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Palavra desgastada, justiça. Porque justiça para nós virou sinônimo de vingança. Justiça não é vingança. Bom, primeiro nós precisamos entender o que é justiça. Justiça dentro da perspectiva de Deus. O que é justiça? Você se lembra Jesus vindo ser batizado? João Batista olha e reconhece Jesus como Messias e diz: não, eu não posso te batizar. Sou eu que tenho que ser batizado. Jesus diz para ele: batiza aí, João. É necessário que se cumpra toda a justiça. Mais para frente no Sermão do Monte nós vamos ver Jesus falar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Veja que justiça aqui está relacionada ao reto querer de Deus. Justiça aqui não é a minha justiça, e sim aquilo que Deus declara que é justiça. É justiça na perspectiva de Deus. Então, quando Jesus diz bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, está dizendo: bem-aventurado é aquele que tem vontade de ver-se cumprir a plena vontade de Deus. Bem-aventurado aquele que na sua oração diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é justa. Senhor, que a tua vontade seja feita sobre o ímpio, que a tua vontade seja feita sobre o salvo, que a tua vontade seja feita no casamento, entre os jovens, que se estabeleça plenamente a tua vontade. E essa é a justiça. Isso é justiça. Nem sempre a justiça do homem é justa. 13 foram soltos ontem. Nem sempre a justiça do homem é justa. Então aqui não é justiça social. Embora, irmãos, eu entendo que Deus, Ele é justo. E que a justiça de Deus, aqui a verdadeira justiça social, ela passa pelo conceito de Deus, é óbvio, e qualquer cristão que lute contra isso deve rever os seus valores. Mas aqui não é a justiça social, não é a justiça do homem, e sim a justiça de Deus, ou a vontade plena de Deus. A expressão que Jesus usa é muito forte. O que é fome e sede, senão as necessidades mais básicas para a sobrevivência do ser humano? O homem fica sem se vestir, mas não fica sem comer. Ele fica sem passear, mas ele não fica sem beber água. É aquilo, comida e bebida, é aquilo pelo qual ou sem o qual o homem não vive. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: os meus discípulos, os súditos do meu reino, a justiça ou a vontade de Deus para eles é essencial. Fome, sede, não dá para ser um cristão injusto, não dá para ser um cristão com pensamentos incompatíveis ao pensamento do Senhor. Não dá para ser um cristão que quer uma coisa que Deus não quer. Não dá para ser um cristão que diz não àquilo que Deus quer, porque a vontade e o plano de Deus é essencial para a vida cristã, tal qual a comida e a bebida. Para o corpo físico, a justiça ou a vontade de Deus é para o cristão. Eu quero, eu almejo, eu desejo a vontade de Deus. Está conseguindo encontrar muito crente aí na sua cabeça com essas características? Cristãos que reconhecem a sua pobreza de espírito, porque nada têm, e reconhecem que o Senhor é tudo. Pessoas que choram porque sabem que não fazem parte desse mundo e que esse mundo é mau, e por isso elas choram. Pessoas que abrem mão
de ganhar, de se defender, de ganhar uma discussão, podendo fazer. Não é que não pode. O manso não é o fracote. Manso é o que pode, mas não faz. É aquele que, esses dias eu vi algo interessante, alguém se atracando com um policial na rua. E em momento nenhum o policial sacou a arma. Porque o camarada não estava armado. E o camarada não tentou pegar a arma dele. Então ele se atracou com o camarada para se defender ou para prender, mas podendo pegar a arma, podendo dar um tiro, disse não. Não é isso. Então o manso não é aquele que não consegue fazer. É aquele que consegue fazer, consegue atirar, mas não atira, porque abre mão do seu direito de atirar. E bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça. Irmãos, a fome, a ausência da comida machuca. Eu não sei se você já passou fome por algum motivo, por um exame que você teria que fazer, por uma infância pobre, por um jejum prolongado. Eu não sei se você já teve sede, grande sede por algum motivo. Mas fome e sede são coisas que machucam. O não ver o estabelecimento da justiça de Deus deveria nos causar dores, deveria nos entristecer. Não ver a justiça de Deus estabelecida deveria nos provocar dores profundas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Haverá um tempo, irmãos, que nós viveremos. Certamente isso não se dará aqui, mas que nós veremos ou viveremos em um lugar de plena justiça, onde não haverá desigualdade de tipo nenhum. Um lugar onde não haverá Maitê, onde não haverá Pedrinhos e Isabeles. Haverá um lugar onde nós viveremos a plena justiça de Deus. Enquanto esse lugar não chega, enquanto esse momento não chega, os promotores dessa justiça somos nós. Bem como os promotores de todas as virtudes do sermão, somos nós, os súditos do Senhor. Bem-aventurados os misericordiosos, capítulo de número 7, porque eles alcançarão misericórdia. Jesus está dizendo, os meus súditos são misericordiosos. Nem todo mundo que se diz misericordioso, ou nem todo mundo que é misericordioso, é meu súdito. Mas todos os meus súditos devem ser misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Não só alcançaremos, porque nós viveremos a misericórdia definitiva na eternidade, mas nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Te dou uma ilustração para você entender isso, ilustração dada pelo próprio Senhor Jesus. Um homem, um rei, tinha um súdito. Chamou ele para acertar as contas. Era muito alta a sua dívida, ele não podia pagar. Então o rei olhou para ele e ele se justificou dizendo, rei, me dá tempo. Quando eu conseguir eu pago. É muito dinheiro. O rei foi misericordioso. O rei se colocou no lugar dele e disse, e se fosse eu? Que não tivesse dinheiro, tivesse os meus filhos em casa, minha esposa me esperando em casa. Bom, deixá-lo preso não vai pagar a dívida dele, deixa esse camarada embora. Tá bom, cara, vai, tá aqui uma carta, perdoa a sua dívida, vai embora. Esse homem saiu na rua, indo embora para sua casa, ele encontrou um camarada que lhe devia alguns trocados. Não era nada comparado ao que ele acabou de receber de perdão do seu senhor. Então ele se aproximou desse seu conservo e disse, e o meu dinheiro? O cara também estava numa situação difícil como ele, disse, rapaz, eu não tenho para te pagar agora, segura aí, quando puder eu te pago. Ele deu uma gravata no cara e começou a espancá-lo dizendo, você me paga, você me paga, você me paga, eu te mato, ou você me paga, eu te mato. Os guardas que viram na casa do Senhor a cena dele sendo perdoado, pegaram ele e seguraram ele, o que você está fazendo? Levou ele de volta para o seu senhor e disse, olha, nós acabamos de pegar esse camarada espancando um outro por dinheiro.
O senhor não acabou de perdoar uma dívida dele? O rei olhou para ele e disse: como você ousa a não ser bondoso com o seu conservo? Se eu lhe perdoei milhões, por que você não poderia perdoar alguns míseros reais? Então agora você vai para a cadeia e vai ficar lá para pagar cada um centavo que você me deve. Bom, Jesus conta essa história, essa parábola, para nos ensinar que os alcançados pela misericórdia devem ser misericordiosos. Que quem foi agraciado com a bondade de Deus não tem o direito, irmãos, de não perdoar. Olhe bem para mim, você não tem o direito de guardar rancor de ninguém. Pastor, o senhor não sabe o que ele fez para mim. O senhor não sabe o que ela... E nem quero saber. Pastor, mas o senhor não sabe a crueldade que foi feita. Você não tem direito de guardar rancor. Você não tem o direito de não perdoar. E aí você vai dizer: pastor, como não? Porque ninguém nunca fez para nós algo tão terrível quanto nós fizemos para Deus. Porque ninguém cometeu contra nós algo tão terrível quanto nós cometemos contra Deus. Devido ao nível da santidade de Deus e da nossa pecaminosidade, nada que alguém faça contra nós é tão cruel quanto nós fizemos contra Deus ao pecarmos. Mas mesmo assim, Ele nos perdoou. Ele foi misericordioso conosco. Ele perdoou os nossos pecados nos levariam ao inferno, e Ele nos perdoou. Nós não temos direito de dizer eu não perdoo. Nós não temos direito de não sentir de perdoar. Nós temos a obrigação de perdoar. Nós temos que ser misericordiosos. A misericórdia, irmãos, é um processo de entrar no lugar do outro. Falta misericórdia para nós muitas vezes. Esse exercício de nos colocar no lugar do outro é muito difícil para a gente. É muito difícil para a gente. Eu tenho que aprender a me colocar no lugar das pessoas. Ser misericordioso. Ninguém nunca fez contra você tanto quanto você fez contra Deus, e você alcançou a misericórdia. Então agora vá, e quando você encontrar alguém precisando de perdão, diga a ele: eu tenho uma dificuldade de perdoar, mas eu vou fazer isso, porque é o que Cristo fez por mim. Verso 8: bem-aventurados puros ou limpos de coração, porque eles verão a Deus. Lembre-se, Jesus está pregando esse sermão dentro de um contexto religioso, onde o cara se acha muito santo porque lava as mãos constantemente, onde o camarada se acha muito santo porque lava centenas de vezes o prato que vai comer, que se lava para comer, se lava depois de comer, toma banhos de purificação constantemente, e Jesus está constantemente confrontando isso, dizendo: não sou contra o lavar das mãos, não sou contra o lavar dos pratos e dos talheres. Agora, de nada adianta você lavar mãos, pratos e manter o seu coração sujo. Aqui, irmãos, certamente pela dificuldade de sermos alguém de coração constantemente limpo, a aplicação deve ser o mesmo da casa. Quem tem uma casa limpa não é quem a casa nunca suja, é quem limpa a casa sempre. Quem faz o exercício de limpar a casa sempre. Quem tem uma louça limpa não é alguém que não suja a louça jamais, mas é alguém que limpa a louça todas as vezes, que lava a louça todas as vezes que ela suja. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Não deixe habitar no seu coração nenhuma impureza. As próprias palavras falam por si. O que é uma pessoa
magoada. Mágoa. Uma água que fica parada se torna uma água má. Uma água parada dentro de nós. Uma má água, uma mágoa. Isso faz bem para quem? Para ninguém. Bom, se mágoa não é bom, ficar enfesado deve ser pior ainda. Se não é bom ter uma água parada dentro da gente, ficar enfesado, nem pensar. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Que o Senhor limpe o nosso coração constantemente, irmãos. Que nós possamos fazer o exame que fazemos a cada ceia. Possamos fazer diariamente. Senhor, não deixa eu alimentar no meu coração maus sentimentos, não deixa eu alimentar no meu coração mágoas, não deixa eu ficar guardando no meu coração nada que possa transformar o meu coração em um coração sujo. O Senhor limpou meu coração e agora pelo Teu Espírito ajuda-me a manter uma faxina constante no meu coração. Versículo de número 9, bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores nada mais são do que os promotores de paz, embaixadores. É impressionante que pacificadores no Novo Testamento, me parece, salvo engano, essa é a única passagem que trata de pacificadores no Novo Testamento. E a tradução literal aí é embaixadores da paz. Nós fomos alcançados pela paz, estávamos em guerra com Deus. Pecado e Deus, Deus santo e homem pecador. Jesus é o príncipe da paz. Uniu-nos com Deus e agora nos chama para sermos embaixadores da paz. Pacificadores. Deixa eu correr aqui, faltam mais duas coisinhas. Bem-aventurado os que forem perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Perseguidos, motivo, justiça. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos. São perseguidos por seus posicionamentos políticos, irmãos? São perseguidos aqui por suas posturas estranhas? Não, perseguidos por causa da justiça. Definimos lá no começo justiça. Vontade de Deus, reta vontade de Deus. Então, quando você estiver vivendo a reta vontade de Deus, e você for perseguido, porque nós, irmãos, estamos sendo perseguidos hoje dentro de um contexto ideológico. Nós estamos sendo perseguidos hoje dentro de um outro contexto, o contexto cultural. Já não é mais a espada. Embora os nossos irmãos aqui do contexto imediato, sim, eles seriam perseguidos com espadas. Mas nós não. Agora, nós não devemos ser perseguidos por arrogância. Nós não devemos ser perseguidos por falta de sabedoria no falar, nem tampouco perseguidos por dólar na cueca ou dentro da Bíblia. Nós, o único motivo de perseguição, justificável pela Bíblia, aceito como alguém que pertence ao reino de Deus, é quando o motivo da perseguição é a justiça de Deus. Quando eu estou fazendo o certo e não abro mão de fazer o certo. Quem foi perseguido por justiça, pela justiça de Deus, por exemplo, no Antigo Testamento? Sadraque, Mesaque e Abdenego. Se curvem diante da estátua do rei, não nos curvaremos. Não é este o propósito de Deus. Eu não abro mão, eu não negocio com valores que são inegociáveis. Eu não abro mão para ficar bem na minha faculdade, para ficar bem no meio da minha família, para ficar bem no meio da sociedade. Eu não vou abrir mão dos meus valores. Eu vou manter a minha postura firme de forma graciosa, amorosa e misericordiosa, mas eu não abro mão. Não me peça para dizer e fazer declarações de coisas que eu não creio. Não me peça para fechar os olhos para coisas que eu não aceito. Mas não por uma arrogância, não em nome de uma religião, mas em nome da justiça de Deus. E o segundo e o próximo ponto aí tem a ver com esse. Bem-aventurados sois vós,
quando vos injuriarem, perseguindo e mentindo, falarem todo mal contra vós por minha causa. Por minha causa. Então veja que o 10 e o 11 estão ligados, alguns colocam essa bem-aventurança junto, a bem-aventurança da perseguição. Veja que todas as demais bem-aventuranças devem brotar de dentro de nós. E a consequência dessas bem-aventuranças, elas desembocam no versículo 10 e 11. Os meus discípulos, por serem estranhos a este mundo, vão criar conflitos com este mundo e serão perseguidos, e vão mentir, e vão injuriarem, vão falar mal. Mas todas essas coisas, irmãos, olha só, não é bem-aventurado sois vós quando falarem mal de você. É bem-aventurado quando falarem mal de você mentindo. Porque se falam mal de você e é verdade, não tem defesa. Os cristãos verdadeiros são perseguidos pelo reino, por causa de Cristo. São homens e mulheres que andam de acordo com a vontade de Deus, mas que são perseguidos. Então veja que todo o contexto das bem-aventuranças pode se resumir nisso. O motivo é Jesus. O motivo é o reino. Choram pelo reino, são mansos pelo reino, perseguidos pelo reino, puro de coração pelo reino, misericordiosos pelo reino. É o reino que promove essas coisas em nós. Se você é um cristão, você deve olhar para isso e, como quem tenta se ajustar, dizer: eu preciso orar para que Deus produza mais essas coisas no meu coração. Coloque-se de pé no seu lugar e eu termino com o versículo 12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E aqui, irmãos, eu encontro um peso de responsabilidade, nível master. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Jesus agora faz algo sensacional. Ele traça um paralelo entre os profetas e os crentes. Discípulos de Cristo passam a ser para Jesus equivalentes aos profetas do Antigo Testamento. Assim como os profetas foram uma voz, ou foram a voz de Deus, representantes do Senhor. Assim como os profetas foram aqueles que anunciaram a vinda do reino e chamaram para si a responsabilidade. E porque chamaram para si a responsabilidade, foram perseguidos, mortos, e muitos deles viveram uma vida pobre, porque, afinal de contas, eles eram representantes do reino. Jesus diz: vocês, meus discípulos, são a nova formatação dos profetas. Vocês, meus discípulos, são agora os profetas para uma nova geração. Mas vocês não são mais profetas no sentido do Antigo Testamento, nem falam como os profetas do Antigo Testamento. Vocês agora são meus discípulos. Não falam de visões reveladas no céu, mas fala da visão do céu revelada na terra, o próprio Senhor Jesus. Esse é o compromisso que nós temos. É um grande desafio, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. Então, nós devemos ser como os profetas, ou ter a mesma responsabilidade. Chamar para nós a responsabilidade de dizer: eu sou a pessoa que Deus chamou para representá-lo.